Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Olá, uma boa noite de quinta-feira ao senhor e à senhora, você que acompanha todos os dias ou todas as noites, o programa Cristo a Verdade que Liberta, aqui pela sua RBI. Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Desde ontem, estamos trazendo a você de casa imagens daquilo que foi a grande convenção nacional das igrejas Casas da Bênção no Brasil, que aconteceu em Brasília, lá em Taguatinga Sul. E hoje, mais uma vez, queremos trazer você para dentro deste ambiente de glória e de manifestação do poder de Deus. Tenha certeza, será um programa extraordinário e você será muito abençoado a partir de agora. Então comece muito bem, comece com a gente vendo o que foi o ato profético na abertura desta convenção. Por isto me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, pano de saco e coberto de cinzas. Este texto aponta-nos o caminho para o êxito de todo cristão. Caminho este que traz consigo os componentes que determinam os níveis da maturidade da fé, que revelam a dependência total de Deus, que nos conecta a uma busca contínua por um nível de intimidade e comunhão que supera qualquer outra necessidade. A oração e o jejum, indiscutivelmente, são agentes de guerra, mas indispensavelmente são a expressão declarada de um estado de fome e sede por Deus. A oração e o jejum nunca serão fatores condicionados apenas a um momento, mas sempre serão a convocação dos céus para o alinhamento da terra. Vamos remover através do poder da oração, da intercessão. Oh, toda a igreja marcha no seu lugar. Pisa, pisa, pisa com fé. Vamos, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o fogo arderá, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aleluia! Nosso apóstolo, o nosso apóstolo Jair, o nosso sacerdote, aleluia! Juntamente com toda a igreja, de mãos erguidas, levante a tocha do avivamento. O fogo arderá, o fogo arderá, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quem crê, é para quem crê, é para quem crê. Oh! Aleluia! O nosso apóstolo, ele sempre nos ensina que quando o sacerdote precisava fazer o fogo pegar ainda mais, ele tinha que remover toda a cinza. Nenhuma cinza poderia ficar, nenhuma cinza da incredulidade,
nenhuma cinza da falta de fé, nenhuma cinza da crítica destrutiva, nenhuma cinza da falta de perseverança, nenhuma cinza da falta de jejum, nenhuma cinza da falta de oração. Então, aquele sacerdote pegava um instrumento, ele pegava um instrumento chamado espividadeira, e com esse instrumento ele removia toda a cinza, ele removia toda a cinza, em nome de Jesus. Igreja, diga comigo: toda falta de fé, toda falta de fé, toda incredulidade, todo medo, toda angústia, toda paralisia, toda crítica destrutiva, todo pavor, toda falta de crescimento, agora, diga agora, fora, 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 porque o fogo arderá continuamente, para todo sempre, no altar dos corações, e não se apagará. Acompanhe a partir de agora mais uma parte da mensagem do apóstolo Jair de Oliveira, ministrada na nossa grande convenção nacional. Tenho certeza que você será alimentado, fortalecido com a palavra ministrada por este servo de Deus. Então você de casa, fique com mais uma parte desta mensagem especial para o seu coração. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Eles haviam perdido Jesus naquela convenção em Jerusalém. Bata no ombro do irmão e diz: não perca Jesus nessa festa. Não perca Jesus de vista nesta festa. Não fique por aí batendo papo, não fique por aí passeando, você não veio fazer turismo. Não fique por aí mergulhado nas redes sociais. Não perca Jesus nesta festa. Pelo contrário, veja-o e receba mais e mais dele para a tua vida pessoal, para o teu ministério e para a tua família. Glória a Deus. Eu precisava dizer isso, porque isso está muito forte no meu coração esses dias. Queremos ver Jesus e não perder Jesus por nada e em nada. Mas olha para cá, queridos irmãos. A peça que nós acabamos de assistir, o ato profético, foi debaixo de muita oração, eu sei disso, e de muito jejum, e de muita dedicação, que a pastora Raquel, pastora Cida, evangelista Claudineia, lá de Vitória, fizeram, já vem ensaiando há muitos dias. E esse grupo abençoado aqui da catedral, do entorno, que se uniu a esta equipe para apresentar para nós, na verdade, uma mensagem que aqui foi interpretada, encenada. Eu quis pregar uma outra mensagem, mas depois dessa peça, desse ato, eu quero fazer algumas considerações exatamente no texto que as irmãs usaram. Nós definimos isso lá em Vitória, orando, quando eu dei a direção que, se tratando de jejum e de oração, o capítulo 2 do profeta Joel traz uma mensagem extraordinária, muito contextualizada para todos nós que vivemos no século 21. Então, queridos irmãos,
Só para refrescar a memória dos irmãos, o reino de Judá estava vivendo, ou tinha vivido, 3 calamidades. E não eram calamidades naturais. Não eram. O que estava acontecendo no reino de Judá era juízo de Deus. Era o quê? Abre a sua boca e diga, era o quê? Julgamento, juízo de Deus. Pois nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 28, quando o Senhor coloca para o povo da aliança, da antiga aliança, bênçãos que haveria de vir e os acompanhar quando eles obedecessem e cumprissem todos os preceitos que o Senhor estabeleceu. E você continua lendo o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai perceber que Deus coloca uma lista de punições, de castigos, de juízos, que haveria de vir sobre o povo da aliança, quando eles quebrassem princípios que ali foram estabelecidos. E o que estava acontecendo no reino de Judá, mais uma vez, dentre muitas, era consequência da quebra de aliança. 4 enxames de gafanhotos, cortador, migrador, devorador, destruidor. 4 enxames tinha devastado toda a região, toda a terra de Judá. De tal maneira que não sobrou nenhum verde. É sabido que esses insetos são vorazes. A ciência mostra que eles não têm intestino. Não tem intestino. Gafanhoto come e defeca simultaneamente. Pouco tempo havia ameaça de nuvens de gafanhoto aí para as bandas da Argentina, ameaçando vir para o Brasil. Por onde passa, literalmente falando, é uma destruição total e completa de tudo que é verde. E é bom lembrar os irmãos que naquela época Judá e todo Israel era eminentemente agrícola e pecuário. Dependia da criação, da plantação, das colheitas, dos cereais, das frutas, para a sua economia e para a sua sobrevivência. Se a gente continua lendo Joel, nós vamos ver lá na frente que Deus vai chamar os 4 enxames de meu exército, que eu enviei contra vocês, porque quebraram os princípios que o Senhor estabeleceu. E em Brasília, na nossa grande convenção nacional, eu tive a oportunidade de gravar a história de fé do missionário Paulo Canuto. Paulo Canuto, que esteve conosco em Brasília, e ele nos contou um pouco da sua história. E a partir de agora, você acompanha o milagre de Deus na vida de um ex-bandido, ex-traficante nas ruas e nos morros do Rio de Janeiro. Com você, a primeira parte da história de fé do missionário Paulo Canuto. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Bem, a minha história é uma história de família, né? De pai muito violento, uma vida de muita pobreza, muita miséria e muita violência.
E formamos 10 irmãos, né? De repente era 10, dentro de uma casa só. E meu pai muito violento e adúltero e trazia muitas coisas ruins para dentro de casa. E o que é um filho ver o pai violento, trair a mãe? Adúltero. Adúltero. Como é que é um filho ver isso no pai? Cara, é uma coisa muito pesada, porque você vê o homem chegar em casa com uma mulher do mundo que você não conhece e de repente falar para sua mãe, vai dormir com seus filhos, e ela tinha que dormir no quarto com a gente, ele prostituindo dentro de casa. E ainda batia na minha mãe, né? Arrastava pelos cabelos, chutava. Então a gente crescia dentro desse ambiente. Paulo, que tipo de sentimento que vinha no seu coração quando você via seu pai agredindo a sua mãe, entrando com mulheres dentro da sua casa, agredindo os irmãos, esse tipo de violência toda dentro da família? A gente era muito criança, né? Começando a vida ali, mas eu somo a minha vida dos 3 anos para cá, eu tenho a memória de que meu pai, naquela situação de agressor, de agressivo, de violento e adúltero, meu sentimento foi nutrindo ódio contra ele. Muito ódio. Ódio, muito ódio, muito ódio. Agora, o que é uma criança sentir ódio do próprio pai, hein? É uma coisa que eu procuro até explicar a pessoas, né? O que é o ódio. E o que é o ódio? O ódio é uma cegueira total das emoções e a morte do seu sentimento. Você ataca sem atacar a pessoa, mas você por dentro está odiando tanto essa pessoa que seu desejo é que ele morra. E eu fui construindo e alimentando isso dentro de mim. Matar o meu pai. Minha mãe é uma mulher crente, cheia do Espírito Santo. Um marido maligno e violento. Então o ódio foi tão grande. Quando eu cheguei com 8 anos de idade, eu já tinha um projeto de morte para o meu pai. Eu já sabia como eu iria terminar aquela situação com ele. Eu fui nutrindo um sentimento de que minha mãe orando, jejuando, falando com Deus e dizendo que ela e a casa dela serviriam o Senhor. E eu não via Deus agir. Então o que aconteceu? Eu passei a ter problema com Deus, odiar a Deus. Porque se Deus pega uma mulher como aquela e casa com um homem como aquele homem, por que faz isso? E com 12 anos de idade, meu pai nos barbarizou, eu e meu irmão, que já está no céu, meu irmão, né? Meu pai deu uma surra na gente de humilhação total na rua. E aquilo ali foi o transbordar do ódio. Passei uma noite sem dormir, todo marcado pela tortura dele. No dia seguinte, me ofereceram maconha na beira de um campo de futebol. E eu fumei aquela maconha com desejo de sair daquela crise. E aí virei um drogado. Você viu nessa maconha um escape? A fuga. Então o cara chegou e falou bem assim, Paulinho, fuma esse cigarro aqui que vai mudar a sua vida. Falei, cara, minha mãe não fuma, meu pai não fuma, ninguém fuma na minha casa. Ele falou, mas isso aqui é maconha, isso aqui faz a cabeça, você vai jogar bola, vai esquecer seu pai. Cara, se me desse um copo de veneno, eu beberia. Ainda mais um cigarrinho com tanta magia, né? E eu fumei pela primeira vez. Nunca vamos deixar de declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Esta nação, este povo pertence ao Senhor. Esta terra pertence ao Senhor. Somos um povo abençoado. Somos a nação do avivamento. Há profecias que chegam até nós, profecias estas que dizem que o Brasil é a terra do avivamento e que do Brasil o avivamento nascerá e se espalhará por toda a terra. Nesta convenção que tivemos em Brasília, nós oramos pela nação como fazemos há 58 anos. E você de casa, fique com a oração que fizemos nesta convenção por esta nação tão maravilhosa. Olha que ambiente de fé, olha que glória de Deus manifestada. Impossível não se emocionar, impossível não enxergar pelos olhos da fé o futuro brilhante que Deus tem para esta nação.
Aviva o Brasil! Levante a sua voz e declare: Deus sara! Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Mais uma vez! Deus sara, Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara, Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Toda a igreja cante, toda a igreja. Deus Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença em oração e nós nos humilhamos diante do Senhor, confessando, Pai, os nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, as nossas falhas, pois está escrito na Tua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah, meu Deus e meu Pai, perdoa os nossos pecados de omissão e desperta-nos, ó Pai, como igreja que ora, como igreja que chora, como igreja que se humilha e como igreja que se santifica, para que o Brasil seja mudado, para que este país seja sarado. E agora, meu Pai, estamos nos aproximando das eleições deste ano. Nós pedimos que a Tua mão poderosa esteja estendida e o Teu Espírito Santo trabalhando a mente da liderança deste país, cada pastor, cada pastora, cada membro da Tua igreja, seja inspirado por Teu Espírito Santo e despertado, meu Pai, a cumprir o papel de sal e luz nesta terra. Pai, o Senhor é aquele que levanta, mas também abate, e nós acreditamos que a Tua mão está estendida sobre o Brasil, e que vão subir, meu Pai, para o poder executivo e legislativo aqueles que o Senhor quer, aqueles que o Senhor determinou. E por isso nós pedimos, ó Pai, salva o Brasil, transforma o Brasil, liberta o Brasil, quebra todas as maldições e protege debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Como igreja do Senhor, nós nos levantamos nesta manhã, Senhor, para interceder por esta nação, para repreender os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais da maldade, demônios que trabalham na cultura brasileira para trazer o mal, para trazer, Senhor, a mudança, para tirar das pessoas os princípios cristãos, demônios que estão agindo nas faculdades, demônios que estão agindo na mídia, demônios que estão agindo na televisão, nas mídias sociais, demônios que estão agindo na política, no comércio, espíritos malignos que estão agindo através da pedofilia, da magia negra, da obra de voodoo, das forças das trevas, demônios que estão agindo através das falsas religiões. Em nome de Jesus, nós te repreendemos. O Brasil é do Senhor Jesus. Sai dessa nação, caia por terra todo o poder
poder maligno, todo espírito que age através da idolatria, caia por terra. Todo espírito que age através do engano, caia por terra, saia do Brasil, e que o Brasil se renda ao Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus. Amém, aleluias. Deus, sara essa nação com teu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Mais uma vez, toda a igreja cante: Deus, Deus, sara esta com o seu poder, com o óleo da sua. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo. Levante as suas mãos aqui para frente, igreja, cante, vamos, declare sobre o Brasil. Deus. Quem esteve conosco nesta grande convenção nacional foi uma das mulheres que há anos ora e sonha em ver o grande avivamento na nação brasileira. Missionária apóstola Valnice Milhomes esteve conosco, ministrou ali a palavra de Deus. E é ela quem chega e fala ao seu coração. Na verdade, é uma gravação daquilo que aconteceu ali na nossa convenção nacional. Com os senhores, a palavra de Valnice Milhomes. Que alegria estar aqui, apóstolo Jair. Como me lembro, né? Daqueles primórdios. E estar aqui neste lugar, nessa atmosfera impregnada da presença de Deus. Honramos a memória deste gigante da fé, apóstolo Doriel de Oliveira. Tivemos a oportunidade de estar aqui algumas vezes, em culto da semana, de unção, em convenção, e é realmente uma alegria imensa, um privilégio, uma honra, até porque eu vivo hoje num regime em que eu não tenho aceito nenhum convite. Foi uma insistência aqui, e considerando ser Brasília e a casa da bênção, vocês vão dizer por quê? Porque eu trabalho com focos, e eu sempre dizia que quando completasse 70 anos, eu queria devotar o resto da minha vida formando líderes, com uma visão de transformação, numa teologia bíblica revelada na unção do Espírito Santo. E assim comecei em África, treinando os pastores, porque hoje em Moçambique, em Angola, o governo não reconhece um pastor se ele não tiver uma formação numa escola bíblica. E começamos aqui, veio a pandemia, né? E nós estamos dando todas as matérias de um curso de 4 anos para a formação de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu sou a professora. Então, de domingo a domingo, eu estou preparando aulas com tudo e dentro de uma plataforma. Agora, queridos, o que é a única coisa que a gente fazia? Orar e jejuar. Foi a estratégia que Deus me deu, jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração. E eu comecei a ensinar os guerreiros lá no Recife. E como esse povo veio todo do mundo tradicional, não levantava nem o dedo, sabe? Aí depois tem que pôr o povo para marchar. E vai, marcha, guerreia, guerreia, guerreia. Eu me movo pelo que creio.
não me movo pelo que vejo, não me movo pelo que ouço, não me movo pelo que sinto, eu me movo pelo que creio. Deus está sarando a nossa terra. Deus está sarando a nossa terra. Olha, a gente proclamou tanto, Deus está sarando a nossa terra, que nasceu um ministério chamado Sara Nossa Terra. E outra, 18 horas, eu encontro na sala do trono, a adoração na sala do trono. Falamos tanto da sala do trono que surgiu o ministério Sala do Trono. Gerando, queridos, pelo jejum e oração, porque Deus me mostrou a base de como se toma uma nação. Em 89, eram as eleições quando o Collor foi eleito, era a primeira depois de todo aquele período. E eu estava com os guerreiros, alugamos uma quadra. A gente não alugava cadeira, não, quer dizer que guerreiro não precisa sentar. É em pé mesmo, vamos aqui marchar, orar, guerrear, proclamar redenção sobre o Brasil. No momento em que eu ia dobrando o joelho para a oração final, o Espírito me fala: tira os olhos dos candidatos, nenhum deles é meu escolhido, a redenção do Brasil virá pela igreja. Naquele tempo, nós não víamos crentes em postos de comando, mas eu tive uma visão espiritual, pela intercessão profética, pelos decretos, pelo jejum, Deus abrindo os céus, e pessoas se convertendo, e Deus colocando em todos os postos crentes, na política, na economia, na educação, em todas as áreas, a igreja invadindo, uma igreja crescente. Então começamos a profetizar: Brasil, as tuas eiras se encherão de trigo, os teus lagares transbordarão de mosto e de azeite, comerás abundantemente e te fartarás, e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que tem procedido para contigo maravilhosamente, e nunca mais serás envergonhado. Os missionários saem no poder do Espírito para levar o Evangelho, como aqueles que são enviados na reunião de jejum ali em Antioquia. O jejum quebra cadeias, o jejum despedaça grilhões. Fique de pé e eu vou liberar sobre você este manto de oração, de jejum. Eu invoco o trono da graça para liberar hoje sobre você este manto. Você quer se levantar como esse exército que conhece o poder do jejum e da oração? Pai, em nome de Jesus, libera agora sobre toda esta congregação o manto de súplica, que a súplica nasça, brote das entranhas. Senhor, levanta este povo como um grande exército daqueles que buscam a tua face em jejum, em oração, e no nome e na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro que as cadeias caem por terra agora, em nome de Jesus. Eu entro no reino espiritual agora e libero sobre a tua vida o manto da espiritualidade, o manto da vida no Espírito, daquele que busca Deus, daquele que se devota ao jejum, à oração de intercessão, gerando para a sua vida pessoal, a vida da sua família, a vida da nação, o mover do teu Espírito, a redenção, a libertação e a cura. E levanta verdadeiros generais da oração, generais da oração, para gerar os teus propósitos. Pai, teu manto repousa. E agora sim, mais uma parte da história de fé do missionário Paulo Canuto. Acompanhe,
Veja como o poder de Deus, como o poder do Evangelho é capaz de alcançar e transformar a vida de um homem perdido. É uma história emocionante, com certeza vai impactar seu coração. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. A coisa começou a ficar ruim, porque eu comecei a ser rebelde contra meu pai, rebelde contra minha mãe. Com 15 anos de idade eu estava entrando no crime e virei marginal, traficante de droga, assaltante, e comecei a praticar o crime nas coisas mais profundas. Como é que foi sua vida no crime? O que você tem para contar do período do crime? Eu me envolvi com drogas. Das drogas eu conheci traficante. Como eu era um cara assim, de uma mente, eu era um garoto, mas eu tinha uma mente muito ágil, muito rápida. Então aquele camarada do crime chamava Zezinho, esse cara me adotou como um filho dele. E disse que eu seria o herdeiro dele. Ele era um grande traficante de droga e assaltante de banco. E aí, na época, com 17 anos de idade, que eu tinha já ingressado no crime, esse cara morre. E eu assumi a herança maldita dele. E comecei a viver como traficante, assaltante à mão armada. A minha mãe ia atrás de mim orando, jejuando e dizendo que eu seria pregador do Evangelho. Mas eu odiava Deus, odiava. A fé da minha mãe eu neguei por completo. Daí para frente foi eu que desenvolveu e eu ganhei um apelido de PP, que era um tal de Paulo Perigoso. Seu currículo é o quê? Ex-assaltante, ex-traficante, ex-usuário de drogas, você vivendo no crime, vivendo no tráfico. É assim para a sociedade, uma pessoa que viveu morrer não ia fazer diferença para ninguém. Era irrecuperável para a sociedade. Uma pessoa que o amor dela falou muito mais alto que todos os problemas que você vivia. Quem era essa pessoa? Dona Ana, minha mãe. Minha mãe, ela acreditou que eu seria o que sou hoje, pregador do Evangelho. Mas que tipo de coisa sua mãe escutava das outras pessoas? Mãe de um marginal, dentro da igreja mesmo, chamava ela de mãe do terror da Baixada Fluminense. Eu voltava pouco para casa, eu vivia mais nas comunidades, fugitivo, preso, etc. Mas todas as vezes que eu chegava em casa por volta de 3, 2 horas da manhã, que era o horário que eu procurava chegar para sair sem trazer problema para eles, ela estava de joelhos dobrados orando, dizendo: Senhor, onde tiver meu filho Paulo, envia o teu anjo, traga o meu filho para casa, salva o meu filho, liberta o meu filho. Nessa experiência, daquela noite, quando você viu a morte na sua frente, você lembrou da oração da sua mãe. Então, nesse episódio, era uma fuga, né, de um presídio, e fugia muitos junto comigo. E houve troca de tiro com polícia, etc. E caiu alguns mortos. E a gente correu para onde dava para correr. Só que eu entrei por dentro de um brejo, na cidade de Nova Iguaçu, num brejo, e entrei por dentro daquele brejo, e a lama foi sugando, afundando. Só que chegou no momento que não dava para ir mais. E aí chegou todo mundo, as Forças Armadas chegou, e o comando era: dá na cabeça, tira, mata e deixa para os abutres comer. E naquele momento me veio na mente o seguinte: não era o medo da morte. Para mim não era o medo da morte, mas era uma preocupação com a minha mãe. Então eu pensei assim: se eu morrer aqui, minha mãe vai continuar orando em casa para me voltar e eu não vou voltar, porque ninguém vai me achar aqui. Ninguém, os abutres talvez achassem. E aí então na hora me veio um pensamento: Jesus da minha mãe. Aí eu falei: Jesus da minha mãe, se o Senhor existe, me tira daqui para que minha mãe não fique orando, esperando a minha volta. Quando eu falei isso, na mente, no coração, aquele momento ouvi uma voz dizendo no comando: isso tem parte com o diabo, eles desaparecem, larga para lá, vamos pegar em outra quebrada.
E no programa de hoje, mais uma parte da mensagem do bispo Antônio Carlos Palaroni, mensagem ministrada em Brasília, na nossa grande convenção nacional. Fique com mais uma parte da mensagem que com certeza fortalecerá o seu espírito e o seu coração. Com os senhores, bispo Antônio Carlos Palaroni, lá em Brasília, Convenção Nacional. Uma palavra certa chegando aos seus ouvidos num tempo de incertezas. Ouça o que o bispo Palaroni tem a lhe dizer. Nós não desenvolvemos na igreja o principal ensino que Jesus deu aos seus discípulos, como eles deveriam orar. Aí nós vamos para Mateus 6, Mateus 6, versículos 5 e 6. Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Diga, ensinar. Irmãos, eu pensava que não precisava ensinar ninguém a orar. Uma época eu tive até uma discussão com o apóstolo Uriel sobre isso. Ele diz, irmão, você não crê em oração, Palaroni? Eu creio. Mas eu nunca vi você pregar sobre oração. Eu falei, apóstolo, precisa. Ainda mais para pastor. Ele falou, você que não sabe. Ele falou, você que não sabe. Mas Jesus então vai ensinar os discípulos. E ele diz, e quando orares, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Versículo 6. Mas tu, olha a palavra, ele não está dizendo vós. Ele está dizendo, mas quando você, e você também, e você aqui, e você aqui, e você aí, quando você orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então o que Jesus está dizendo? Olha, os fariseus oram assim. Eles vão para o templo orar. Outros vão desfilar nas praças, nas esquinas, para mostrar sua religiosidade, sua falsa piedade. Estão fazendo tudo para ser vistos pelos homens. Mas vocês não. Meus discípulos não. Os meus discípulos vão para um lugar secreto. E nesse lugar secreto temos apenas duas pessoas, o Pai e o Filho. Não é Jesus não, o Pai e o Filho. Quem é o Filho? Quem é o Filho? Quem é o Filho, irmãos? O Pai e o Filho. Quem é o Filho? Eu. Porque quando você começa a orar, o que Jesus disse? Pai nosso que estás nos céus. Então agora, no lugar secreto, gera uma conexão entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai. Uma conexão tão poderosa, uma conexão que traz uma recompensa tão poderosa. Os irmãos falam às vezes que eu sou meio xiita, viu? Que algumas coisas eu radicalizo. Mas isso gera uma experiência tão poderosa, olha para mim, que não gera quando nós oramos coletivamente. O coletivo tem um propósito. Mas o que Jesus está chamando a sua igreja hoje é para o nível do relacionamento. E como que você se relaciona com uma pessoa? Como você se relaciona com uma pessoa? Como? Conversando.
Nós conhecemos o apóstolo João Neto ontem. Primeiro dia sentamos na mesa e de um lado do outro ficamos assim. Eu não posso dizer que saí dessa convenção e tive um relacionamento com ele. Mas ontem tinha uma vaga na ponta da mesa, eu falei, apóstolo, posso ocupar essa vaga? Que isso também faz parte da boa educação, viu, irmão? Tem gente que vai sentando, né? Não sabe nem onde pode estar sentando. Eu posso ocupar essa vaga porque eu queria criar uma linha de relacionamento. Eu tenho que sair daqui dizendo, eu conversei com o apóstolo João Neto. E ele que me conheceu quando eu era garotão, tinha 25 anos, ele pode dizer, rapaz, depois de quase 300 anos, né, eu bati um papo com o Palarone, nos relacionamos, nesse relacionamento, ele me conhece, ele conheceu alguma coisa de mim, ele conheceu alguma coisa das minhas crenças, alguma coisa da minha visão, alguma coisa do meu propósito, e eu conheci alguma coisa acerca da visão dele, do propósito dele, do chamado dele. Então, o lugar secreto é um lugar entre pai e filho. Levante a sua mão e diga, o lugar secreto é o lugar onde se reúnem o pai e o filho, e não o pai e os filhos. O pai e o filho. Então essa pesquisa que eu acabei de mostrar para vocês mostra o quê? Que apenas 31% dos entrevistados têm uma relação de pai com filho. E pessoas que entenderam, e pessoas que vivem esse relacionamento, olha para mim, pessoas que entenderam que vivem esse relacionamento, nós olhamos, testemunhamos acontecimentos impressionantes na vida dela. Mas sabe o que a maioria de nós diz? Esse cara é de sorte demais. Esse cara tem muita sorte. Não, esse cara é um queridinho de Jesus, só pode ser porque... Sabe, onde já se viu uma coisa dessa? Eu estou aqui numa necessidade maior do que a dele. Como é que pode isso? A Igreja Casa da Bênção é uma igreja que cresce por onde passa. Obedecemos a um dos mandamentos do nosso Deus, também promessa dele, que é alargar as suas tendas e fincar estacas aonde ainda não chegamos. O território nacional brasileiro é uma terra fértil e a Casa da Bênção tem sido instrumento de Deus para alcançar vidas, doentes, perdidos, oprimidos, e o poder de Deus, através de nós, tem transformado a vida destas pessoas. E nesta última convenção, que aconteceu na semana passada, quase 500 novos líderes, oficiais consagrados para o santo trabalho de Deus, para o santo ministério. Fique com um pouco das imagens daquilo que foi esta grande consagração ministerial acontecida ali em Brasília. Que história! Que momento fascinante, tocante para os nossos corações. Você foi escolhido por Deus. É Deus quem nos escolhe. E a partir daqui nós vamos entender esse chamado e como Deus nos escolheu. Algumas coisas que precisamos entender. Hoje, aí centenas de pessoas sendo consagradas ao ministério pastoral, outros como evangelistas e etc. Todos estão sendo chamados por Deus. E você precisa crer que você está sendo ungido hoje, não é porque o seu pastor quis, e nem porque houve um apadrinhamento. Você está sendo chamado porque Deus quis. Deus te escolheu. E Deus te escolheu pelo nome, e Ele te diz, você é meu, eu te remi, e eu te amo. Falei baseado em Isaías 43 agora.
você está sendo ungido ao ministério pastoral. E alguns me procuraram e falaram: olha, esse pastor vai ser ungido hoje. Ou esse aqui também vai ser ungido hoje. E eu também estou consagrando, parece que 6 pastores hoje aqui. E eu dizia a todos: seja bem-vindo à guerra. Chamado ministerial é uma guerra. A glória de Deus está neste lugar. Ei, malabarerere shalamai. Oh, Deus amado dos nossos corações, oh poderoso Deus das nossas vidas, das nossas almas, a tua glória, a tua unção está sobre este lugar. Os pastores, os teus servos estão ministrando, derramando óleo na cabeça destes teus servos, dessas suas servas que recebem a unção ministerial para obreiros, para obreiras, para diáconos, para diaconisas, para evangelistas, mulheres e homens, para presbíteros, e a tua unção confirmadora ministerialmente seja sobre a cabeça de todos. Oh, alabalabalabalabalabalabai, recamalabai. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira de qualquer hora e em qualquer lugar. Minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vai ungindo, Senhor. Vai derramando teu azeite, Senhor. Vai capacitando esses obreiros. Vai capacitando esses evangelistas. Vai capacitando esses presbíteros. Vai capacitando esses servos que estão se voluntariando para a grande obra. Vai enchendo eles com o teu Espírito. Vai enchendo eles com a tua unção. E quem chega agora trazendo os pedidos de oração que chegaram até nós através do WhatsApp é a nossa pastora Priscila, pastora da ICB Santa Inês, lá em Vitória, ou melhor, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Pastora Priscila, deixe para nós mais alguns dos pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp. Chegamos num momento tão precioso, também precioso, do altar das orações, aonde você vai colocar a sua fé em ação, porque Jesus disse que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, poderemos dizer a este monte: salta daqui, e ele o fará. Porque a nossa fé é o firme fundamento, ou seja, não se abala das coisas que nós não vemos, mas cremos que receberemos. Temos aqui pedidos muito especiais. A Glória de São Paulo pede oração pela sua neta Lorena. Ela está internada com muitas dores, porém os médicos não conseguem descobrir o que é. Glória, quando não há nenhum diagnóstico médico, nós sabemos que pode ser algo espiritual, mas creia que no momento do altar das orações, isso será desfeito na vida da sua neta. E você que ainda não mandou o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, corre aí, anote o número 011 97529 4642. Seguindo com os nossos pedidos, temos a Cleonice de Guarulhos. Ela pede oração pela vida da sua filha Joyce, que está internada em um estado preocupante. Foi diagnosticada com pneumonia. Cleonice, você como mãe está clamando pela vida da sua filha. E nós cremos que o fôlego de vida que foi assoprado nela restaurará os pulmões da sua filha.
Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. A Mércia de São Paulo pede oração por cura. Não tem se sentido muito bem e não entende o porquê. E pede pela vida do marido Wagner Anteiro, que seja liberto dos vícios. Mércia, Jesus toca na sua saúde e restaura a sua saúde. E o seu esposo Wagner será liberto dos vícios, porque Jesus é a verdade que liberta. A Marleide de Sergipe, olha aí, Sergipe, pede oração por seu esposo Gilmar, para que ele seja liberto do vício do álcool. Isso está atrapalhando o casamento deles. Marleide, com certeza, é um mal que tem alcançado muitas famílias, mas Jesus quebra cadeias de vícios e creia que o seu esposo será liberto e o seu casamento restaurado. A Marilza de Araçatuba, São Paulo, pede oração por seu filho. Ele bebeu tanto que teve o início de AVC, meu Deus. Ela pede oração para que ele se liberte de uma vez por todas desse vício. Olha, você que também está preso nos vícios da bebida, do cigarro, das drogas, veja que só faz mal. Ele sofreu um AVC de tanto beber, meu Deus. Marilza, vamos no momento do altar das orações intensificar o clamor pela vida do seu filho. A Claudivina de Jundiapeba, São Paulo, pede oração pela vida da filha Yara. Ela está cada vez mais perdida no mundo das drogas e está completamente viciada. Meu Deus, o meu coração de mãe queima. Quantos pedidos por libertação das drogas, dos vícios, mães que clamam, pais que clamam. E você que é pai, mãe, que talvez esteja enfrentando este vício de drogas na vida dos seus filhos, clame, porque filhos, pais de joelhos, os filhos ficarão de pé. Então vamos neste momento ativar a nossa fé, dobrar os nossos joelhos e clamar, porque tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Clamar no momento do altar das orações. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Senhor nosso Deus e Pai, Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu Senhor, e nesta noite, nós buscamos ao Senhor. E nós o encontramos quando nós oramos. E agora, junto a esta multidão de pessoas espalhadas pelo Brasil afora, nós te encontramos neste momento de oração e buscamos agora a saúde, buscamos a libertação, buscamos uma porta aberta. Buscamos agora, Senhor, uma paz para o coração. Buscamos agora, ó Deus dos céus, a paz para a nossa casa e para a nossa família. Ah, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, não há oração perdida e nem pedido que fique perdido pelos ares, porque confiamos em Ti. Por isso agora nós ordenamos pela fé que este doente levante do seu leito agora. Que no término desta oração, quando essa pessoa procurar esta dor, esse tumor, esse inchaço, essas dores nas pernas agora não encontrarão mais. É o que eu ordeno agora. Eu ordeno essa cura aqui nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que os males, a tristeza, a depressão, solte a vida desse homem e desta mulher. Que a paz do Senhor Jesus tome conta de cada um.
e assim todos possam glorificar o nome do nosso Deus pela sua grande bênção. Em nome de Jesus. Amém. Ponto final do programa de hoje, uma excelente noite de quinta-feira a você, ao senhor e à senhora. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui ainda trazendo um pouco daquilo que foi a nossa grande convenção nacional que aconteceu lá em Brasília. Deus abençoe, beijo no seu coração e até amanhã. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.